Primeiramente, quero desejar uma boa segunda-feira para todo mundo, um bom início de semana e fazer uma pergunta. Você dormiu bem nas últimas noites? Você dormiu bem? Pois bem, comenta aí se você dormiu bem ou não, mas eu vou falar de quem realmente não dormiu bem, que foi o Bolsonaro. E eu sei que ele não dormiu bem, tem gente que fala, o Thiago fala da boca para fora, mas não. Vazou nessa semana que o Bolsonaro ele tem crises de insônia muito grande. Eu tinha vazado há um tempo atrás que o Bolsonaro ele envia mensagens para aliados, para amigos dele, às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 3 da manhã, em horários bem inusitados. Mas agora vazou que ele toma muito remédio. Ele toma remédio para dormir, aí depois ele tem que tomar de manhã remédio para acordar. Aí, fora os remédios para tensão, para isso, para aquilo que ele toma e os remédios das cirurgias, tem isso tudo e o nível de tensão dele que está altíssimo agora. E, para piorar, saiu a notícia de que o TSE já tem as provas para caçar a chapa do Bolsonaro. Veja bem, vou repetir. O Tribunal Superior Eleitoral já anunciou que tem as provas para caçar a chapa, tem elementos para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. São 4 processos contra a chapa Bolsonaro-Mourão que correm no TSE. 2 deles foram movidos pelo PT, porque quem pode mover processo de cassação de chapa são os adversários na eleição. Então o PT moveu 2 processos e o PDT moveu outros 2 processos. Esses 4 processos foram juntar esses processos, eram um apanhado desses todos e transformaram num mega processo. Na verdade, os 4 estão separadamente, mas eles são investigados ao mesmo tempo. Quem está investigando é o ministro Luiz Salomão, é o corregedor do TSE. E o Flávio Bolsonaro está desesperado, tentando contato com o Luiz Salomão para ver se ele consegue alguma aliviada, mas olha, não está conseguindo. Para piorar, o Luiz Salomão começou a se alinhar mais com o pessoal do Alexandre de Moraes, do Dória e do Rodrigo Maia, que quer dizer, uma oposição ferrenha ao bolsonarismo. A coisa está bem ruim para o Bolsonaro. Eu vou falar aqui das provas que o TSE já tem contra eles e o TSE está esperando agora um momento político mais oportuno para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Fora isso, na outra investigação contra o Bolsonaro, a investigação sobre a live que ele fez atacando a urna eletrônica, a investigação começou a avançar e agora está pegando a diretoria da EBC, que é a TV Brasil, que o Bolsonaro usou para fazer aquela live, e também da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que é onde o Carlos Bolsonaro põe o dedinho dele ali sempre. Vou explicar isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é. Eu sou. Se você também é, então inscreva-se aqui no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É só clicar nele e você está ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Às vezes o botão fica dentro do vídeo, ou aqui, às vezes aqui em cima também, o botão inscrever. Você clicando, acontece uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. O algoritmo do YouTube, que é o sistema do YouTube, ele começa a entender que esse vídeo está bombando, que é um vídeo importante do YouTube, que as pessoas se inscrevem no canal de dentro desse vídeo. Aí o que acontece é que o YouTube vai começar a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube, porque o YouTube quer que mais gente entre e se inscreva. É assim que funciona o algoritmo. Ele quer que as pessoas se inscrevam nos canais. E aí o que acontece? Mais gente que não é inscrita vai entrar, vai ter acesso à verdade e a gente consegue quebrar no meio as fake news do Bolsonaro. Porque eu sei e você sabe que ele trabalha com base em fake news. Então inscreva-se aqui como se você estivesse compartilhando o vídeo com umas 2 ou 3 mil pessoas e alguns deles talvez mudem de opinião e a gente consiga aumentar a oposição ao Bolsonaro. E a nossa oposição também é feita, agora para te convencer, hein? Nossa oposição é feita nas ruas. Vou mostrar aqui no final do vídeo, essa é a cidade de Mandaguaçu, no Paraná, cidade que deu quase 80% dos votos ao demônio em 2018. E a gente estava lá com um carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro essa semana. A gente também rodou semana passada em Maringá, a gente rodou essa semana passada em Florianópolis, retrasada também. Essa semana voltaremos a Florianópolis, vamos rodar em outras cidades de Santa Catarina. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser apoiar as nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, deixo o PicPay, eu deixo as outras redes sociais, as minhas outras redes, para quem quiser seguir, também siga nas outras redes. É sempre bom aumentar a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo, as provas do Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Bolsonaro e General Mourão. O Mourão, eu tenho certeza que o Mourão não tinha nada a ver com as fake news lá que estava acontecendo, ele só entrou de gaiato e vai acabar inelegível no final. Você vai ver como vai ficar ruim para o General Mourão. O que aconteceu foi o seguinte, o TSE anunciou que já há elementos para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E veja bem, ainda tem mais 2 meses de investigação. O Alexandre de Moraes, ele compartilhou todas as provas do inquérito das fake news com o TSE. E ele começou a ter reuniões com o Luiz Salomão, que é o ministro do TSE, que é o corregedor. É ele quem está investigando o caso. E aí, nessas reuniões, eles começaram a discutir sobre as provas. E não foi uma reunião, não, foram várias.
E sempre, essas provas aqui servem para isso, essas servem para aquilo. O esquema foi feito assim, assim, assado, financiado dessa maneira. Por quê? Porque o Bolsonaro cometeu alguns crimes. O primeiro é usar fake news em massa. É crime eleitoral usar fake news. Só que o segundo, que eu vou te falar, pro TSE é mais grave do que o primeiro, é o fato de que isso tudo foi financiado com dinheiro de empresas. E em 2018, o financiamento privado de campanha, quer dizer, empresas pagando para políticos, foi proibido. Antigamente, qualquer empresa podia chegar e falar, olha, eu gosto de você que é candidato, eu vou aí te dar 1 milhão para você fazer sua campanha. Assim como a JBS falava que eles pagavam por fora, que era caixa 2 é crime. Mas essas empresas, Odebrecht, JBS, enfim, várias empresas pagavam para os candidatos para isso. As empresas do setor armamentista pagavam também candidatos exatamente 100, 200, 300 mil para a campanha deles, para que depois eles fossem no Congresso e defendessem os interesses dessas empresas. Então, a JBS, por exemplo, virou um dos maiores frigoríficos do mundo. Por quê? Porque qualquer lei, portaria, coisinha minúscula que às vezes para mim e para você não faz diferença nenhuma no nosso dia a dia, mas para eles aumenta a possibilidade deles fazerem negócios, ou dar mais lucro a eles, ou dar alguma isenção de imposto para eles, qualquer coisinha assim passava com facilidade no Congresso e a gente nem ficava sabendo. Por quê? Porque todos os políticos eram comprados por eles. Então, foi aprovado, graças ao governo do PT, graças ao governo Dilma, para você ter ideia de como o PT ia contra a corrupção, deixava investigar, auxiliava as investigações e depois tomava providências. Tomou a providência de quê? De proibir o financiamento privado de campanha. Então, só cidadão, você pode doar para alguma campanha, eu posso doar, enfim, qualquer cidadão pode doar para a campanha. Mas empresas não podem. Porém, o Bolsonaro usou dinheiro do velho da van, usou dinheiro de outros empresários, milhões e milhões de reais. E tem provas disso. O inquérito da fake news tem as provas disso tudo. Isso tudo foi compartilhado com o TSE. Então, veja bem, isso foi compartilhado com o TSE, o recesso acabou no dia 4 de agosto. A primeira reunião do Luiz Salomão com o Alexandre de Moraes aconteceu no dia 5. Depois eles se reuniram mais algumas vezes nas últimas semanas. Hoje a gente está no finalzinho de agosto. Então, em menos de um mês, o TSE já diz, temos aqui todas as provas, já está aprovado, já tem elemento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E eu vou te falar, vai votar no TSE, vai dar um 7-0. É por isso que o Bolsonaro apareceu desesperado no final de semana, dizendo, olha, o TSE vai tá puxando a corda, eu vou ter 3 opções, ou a vitória, ou a prisão, ou a morte. Por quê? Porque as 3 opções do Bolsonaro é o quê? Ou a vitória, que ele dá o golpe e ganhar, não vai acontecer, ou prisão ou morte. Tem essas 3, as duas últimas alternativas para ele, para mim, dá igual. Para você prefere qual das 3 para o Bolsonaro? Comenta aí. Vitória, prisão ou morte? Vitória, se você está aqui no canal assistindo 8 minutos, eu tenho certeza que você não quer. Agora, prisão ou morte? Comenta aí você. Aí, o que acontece? O Bolsonaro, com toda essa pressão, ele escalou o filho dele, Flávio, para falar com o corregedor do TSE, com o Luiz Salomão. O Flávio Bolsonaro, até maio, ele tinha contato com o Luiz Salomão, eles conseguiam conversar e tudo mais. O Luiz Salomão até tentou se candidatar à vaga na STF. Até maio, finalzinho de maio, até 31 de maio, a última notícia que tem do Luiz Salomão tentando, assim, correr por fora pela vaga no STF. Depois o Bolsonaro indicou o André Mendonça e agora não será votada a indicação do Bolsonaro, então não importa muito. Mas mantém a esperança de alguns candidatos. O Luiz Salomão não tem mais essa esperança, tanto é que ele se aliou, ele está bem aliado do outro lado, o lado que está contra o Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes. Depois o Bolsonaro começou a fazer ataques exatamente ao TSE e ao STF, aí com certeza não, aí desandou a maionese completamente, com certeza ele se alinhou mais com o lado anti-bolsonarista. Só que o Flávio Bolsonaro está tentando refazer o contato com ele para ver se ele alivia um pouco para o Bolsonaro, para ver se consegue alguma coisa. Só que eu vou te dar um spoiler, não vai conseguir. A partir do momento em que o judiciário começa a se alinhar para um lado, não tem volta. Lembra quando tentaram dar um golpe judiciário na Dilma? Para quem não se lembra, em 2014 a Dilma ganhou a eleição e aí em 2015 queriam caçar a chapa Dilma-Temer. Por quê? Porque o Michel Temer recebeu um cheque de R$1 milhão, cheque nominal, colocaram o nome, para Michel Temer, blá blá, R$1 milhão. E aquele cheque era doação ilegal de campanha, entrou como caixa 2, só que aquele dinheiro não foi gasto na campanha, o Temer roubou aquele dinheiro, o cheque era pro Temer, não era pra campanha. O TSE ia pegar isso, assim, distorcer assim tudo para falar, olha, isso foi crime eleitoral,
foi caixa 2 e vocês serão caçados. E aí queriam até inventar uma teoria inédita na lei brasileira, na lei eleitoral, na justiça eleitoral, de dissecar a chapa, tirar a Dilma e separá-la do Temer. Para quê? Para ver se caçavam só a Dilma e deixassem o Temer. Só que o problema que aconteceu foi o seguinte, juridicamente, o cheque, até então não se falava para quem era o cheque, só falava que a Lava Jato descobriu um cheque que era para a campanha da Dilma. A Dilma apareceu com uma foto do cheque, o cheque era nominal ao Temer. Aí como é que você vai dividir a chapa para caçar só a Dilma quando o cheque era pro Temer? Não dava nem para caçar os dois, porque se caçasse o Temer, o Temer não assumiu. O Temer era o grande líder do Centrão. O golpe era para assumir algum deles, para assumir principalmente o Temer. E aí ficou ruim. Então decidiram entrar com impeachment para dar o golpe na Dilma, mas seria um golpe jurídico na Dilma. No caso do Bolsonaro, tem as provas. Tem todas as provas contra o Bolsonaro. Então o Flávio Bolsonaro está desesperado. O que não há, o próprio TSE, os ministros admitem, é a condição política. Eles estão esperando a tempestade perfeita. A tempestade perfeita vem aí, daqui a 8 dias. Dia 7 de setembro teremos a tempestade perfeita no Brasil, que é o Bolsonaro tentando tudo para dar um golpe. E aí, o Bolsonaro, o pouco apoio que ele ainda tem político, ele vai perder completamente. Aí vão falar, peraí, não dá mais. Você passou dos limites todos, você realmente tentou dar um golpe de Estado. O Lewandowski já avisou que eles vão ser presos, já falou, é crime inafiançável. Quando o Lewandowski escreve, isso circulou em toda Brasília, até hoje está circulando, ele escreve, é crime, tentar dar um golpe armado, é crime inafiançável e imprescritível. O Lewandowski está dizendo, esse recado é direto para o Bolsonaro. Ele mandou direto o recado também para praças, policiais e tudo mais, mas o que acontece é o seguinte, o presidente pode ser preso por crime inafiançável em flagrante. Ou seja, o Bolsonaro que se cuide. Você está cometendo um crime pelo qual você pode ser preso em flagrante. Só para você ter ideia, o aviso foi dado pelo Lewandowski ontem na Folha de São Paulo. Aí os outros ministros se alinharam todos contra o Bolsonaro já. Quando isso acontece, quando a onda começa a vir, não tem como. Ou o Bolsonaro tenta surfar a onda da melhor maneira possível, ou ele vai se afogar. E eu vou te falar, o Bolsonaro, usando essa analogia de vinho de uma onda aí do surf, o Bolsonaro está longe de ser o Medina lá, o Bolsominion. O Bolsonaro vai acabar se afogando e tudo indica isso. O próprio Arthur Lira já admitiu na semana passada. Ele falou, continuando assim, o Bolsonaro não estará na eleição. O TSE pode acabar não caçando a chapa do Bolsonaro, mas o TSE pode acabar tornando o Bolsonaro e o Mourão inelegíveis, que é o plano que eu já falei aqui trocentas vezes. Quem acompanha aqui o canal sabe. Quem não acompanha, inscreva-se, que tem coisa que eu falo 6 meses antes. Eu tô falando isso aqui, há muito, muito tempo. O plano desse pessoal é que o Bolsonaro não esteja na eleição. Tô falando isso desde fevereiro, mais ou menos. Agora eu vou mostrar aqui Mandaguaçu, lá no Paraná. Vacinas e não recusado a compra. Assista Plantão Brasil no YouTube. No governo Bolsonaro, os preços da carne, arroz, feijão dispararam. Bolsonaro culpa sempre os outros, mas ele é o presidente. É preciso dizer claramente para todos saberem, Bolsonaro é o pior presidente da história. É impeachment ou morte. Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Na verdade, a gente vai atualizar porque a mansão custou 14. Então, quem quiser apoiar nossas ações, que a gente está indo para cima deles, esse lá em Mandaguaçu rodou com a nossa música, rodou com o trecho falando do Bolsonaro, isso aí que eu mostrei, rodou também com um trecho falando extra agora oficial, Sérgio Moro é um juiz ladrão. Também rodamos com aquele spot lá em Mandaguaçu, porque fica na área de Maringá, que é a área do marreco Sérgio Moro, e a área também ali onde tem o Ricardo Barros. Aliás, como tem bandido ali no entorno de Maringá, e como tem político bandido, tem que benzer a área ali alguém. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, deixo também o PicPay, deixo as minhas outras redes sociais. Agora pare tudo que você estiver fazendo, se você estiver no celular principalmente ou no computador, vai no primeiro comentário do vídeo e clica nas minhas outras redes sociais e siga-me lá. Falou!